A primeira leitura é um trecho do capítulo 13 da Carta aos Romanos, cuja leitura estamos concluindo esses dias. São Paulo diz: não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem ama o próximo está cumprindo a lei. E aí ele diz: todos os mandamentos se resumem neste: amarás a teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz nenhum mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Algumas pessoas fazem uma interpretação errada desses versículos. Certa vez eu vi um pugilista famoso brasileiro falando na televisão numa entrevista. Perguntaram se ele tinha religião. Ele disse que não, porque Jesus no Evangelho deu uma opção: ou você cumpre os 10 mandamentos, ou você cumpre os 2 mandamentos de amar a Deus e ao próximo. Então, como ele ama a Deus e ao próximo, portanto, ele está dispensado de cumprir os 10 mandamentos. Quer dizer, uma pessoa louca, né? Que não sabe ler o texto da Bíblia. O São Paulo não está dizendo que o mandamento da caridade anula ou cancela ou deleta os 10 mandamentos. Ele está dizendo que o mandamento da caridade resume os 10 mandamentos. De fato, Santo Agostinho diz: ama e faz o que queres. Mas esse amor do qual ele está falando aqui não é o amor que as pessoas hoje em dia entendem pela palavra amor, que é um sentimento de afeição que alguém tem pelos outros, né? Porque senão alguém pode dizer ama e faz o que queres. Então pode adulterar, pode fornicar, pode fazer todas as aberrações do mundo, porque não é tudo por amor, né? Ou como diz o pessoal da Globo, tudo por amor. Quer dizer, não tem nada a ver com o Evangelho, com o texto das Sagradas Escrituras. O amor de que se está falando aqui, São Paulo, é um amor sobrenatural. É um amor que é derramado nos nossos corações quando o Evangelho é anunciado e nós nos convertemos. Então os nossos olhos se abrem para a realidade do nosso fim sobrenatural. Nós deixamos todas as coisas para trás para podermos amar a Deus com todo o nosso coração. Aí começa o amor. Por isso não tem sentido falar de amor em termos sobrenaturais sem falar de uma dedicação permanente por Deus, que nos faz deixar o nosso ego de lado e, portanto, nos permite amar o próximo em termos sobrenaturais, ou seja, querendo a sua salvação, querendo pela fé ele também conheça o amor que foi derramado em nós, para que assim ele possa avançar a passos largos no caminho da perfeição. Por isso que o Evangelho não é contraditório com a primeira leitura. São Paulo fala de amor e Jesus fala de renúncia. Ele diz que nós temos que renunciar a tudo. Ele diz: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Depois de contar a parábola da torre, ele diz que ninguém constrói uma torre sem calcular primeiro o que vai gastar. Ele diz:
Qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Amor para Jesus tem a ver com renúncia. Ou seja, com a capacidade que nós temos, dada pela graça, de nos desapegar de tudo que não é Deus, inclusive dos bens mais íntimos. É difícil isso. Quando alguém precisa se desapegar de algo. Pense, por exemplo, se você tivesse que receber notícia de uma amputação, vai perder o pé, por exemplo. Um cristão, obviamente, não fica feliz com uma notícia dessa, mas ele precisa aprender a se desapegar até dessas coisas. Se for para a sua santidade. Quer dizer, Santo Inácio dizia que nós temos que ter uma santa indiferença para as coisas que são neutras, ou seja, que não são nem pecado e nem virtude. Nós temos que ter indiferença. Quer dizer, se algo é virtude, nós temos que amar verdadeiramente. Se algo é pecado, nós temos que detestar verdadeiramente. Mas se algo não é nem pecado nem virtude, então nós temos que ter uma atitude muito neutra. Então ele diz, tanto faz alegria e tristeza, riqueza ou pobreza, bem ou mal-estar, e assim por diante, porque uma pessoa pode se santificar em qualquer uma dessas circunstâncias. São Paulo diz, sei viver na escassez e sei viver na abundância. Tudo posso naquele que me fortalece. É interessante como as pessoas utilizam esse versículo de uma maneira errada, né? Elas entendem, tudo posso naquele que me fortalece, como se fosse apenas um grito motivacional para dizer que a gente consegue com a graça de Deus. Mas não é isso. O que São Paulo está dizendo é, sei viver na escassez e sei viver na abundância. Tudo posso. Posso também viver debaixo de cruz. Eu tenho a possibilidade de ser forte o suficiente, sustentado pela graça divina, para viver debaixo de situações difíceis, de pressão, de cansaço, de esgotamento, de contradição, de privação. Portanto, nós não precisamos que as coisas estejam bem imperfeitas. Nós não precisamos sequer da nossa integridade física. Nós só precisamos de Deus mesmo. Ele é a nossa única necessidade. O dia que o Evangelho foi anunciado para nós e que nós nos convertemos, então os nossos olhos se abriram e nós entendemos que a nossa única necessidade é Deus. Ou seja, nós podemos viver sem quase tudo que nós temos. Sem Ele é impossível. Vamos pedir ao nosso Senhor que nos dê um grande amor por Ele. Um amor profundo, um amor vibrante, um amor que queima no nosso coração. Um amor que nos faça deixar tudo para trás. Entender que até a nossa vida nessa terra passa. Mas que o importante é nós termos o nosso coração fixo nas coisas celestes, nas coisas eternas, que são aquelas imperecíveis e que sempre durarão para o nosso bem e para a glória do Senhor.